E diariamente Jesus ensinava no templo, todo dia. Mas os principais sacerdotes, os líderes do templo, os governadores religiosos, os acadêmicos, os escribas, os maiorais, os presbíteros representantes do povo, unidos, procuravam eliminá-lo. Encontraram um modo de silenciá-lo para sempre. Contudo, não atinavam em como fazê-lo. Não tinham encontrado uma solução final para o problema Jesus. Porque todo o povo, quem quer que caísse na tolice de ouvi-lo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Qualquer um que o ouvisse, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a anunciar-lhes o Evangelho, a Boa Nova, o modo de viver segundo ele, o Cristo de Deus, estando ele ensinando isso ao povo no ambiente do templo, sobrevieram os líderes religiosos, com toda a academia religiosa de Jerusalém, juntamente com os presbíteros representantes do povo, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Começava aqui a tentativa de colocar diante dele perguntas cujas respostas por ele dadas pudessem incriminá-lo, de modo a que eles encontrassem os elementos para corroborarem um processo que implicasse numa sentença de morte para ele. E fazem esta tentativa: com que autoridade tu fazes essas coisas e quem te deu esta autoridade? Jesus respondeu a eles: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Então eles pensaram, conversaram, arrazoaram entre si, confabularam, conferenciaram, voltaram, mas só voltaram porque concluíram por essa lógica imbatível. Ora, se nós dissermos que o batismo de João era do céu, ele vai dizer: por que então tu não acreditastes em João? Se dissermos, não, o batismo de João Batista era dos homens, o povo, ao ouvir isso, vai nos apedrejar. Porque o povo está convicto de que João Batista era um profeta. Então voltaram e responderam a Jesus: ó mestre, na verdade nós não sabemos. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola, nesse contexto, depois dessa abordagem, com os mesmos indivíduos presentes e o povo todo reunido. Ele aproveitou isto e incluiu-os num pacote, falou uma parábola em voz alta para todo mundo ouvir. Que parábola foi essa? Ora, ele disse: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. Note que praticamente todas essas parábolas fazem com que o dono da vinha se ausente, é um tempo de ausência. Ausência de Deus, ausência do dono, ausência do Senhor, ausência.
É um tempo onde os homens são responsabilizados pelo que os homens assumiram. Arrendou a vinha a lavradores e ausentou-se por um prazo considerável, um prazo longo. No tempo devido, de acordo com o dono da vinha, embora o prazo fosse considerado longo, tão longo que os arrendatários se sentiram donos, que os chamados para segui-lo se sentiram indicadores do caminho para Deus na vida. Tempo tão longo que fez com que trabalhadores achassem que tinham direito ao uso capião da propriedade. Tempo tão longo que fez com que indivíduos responsabilizados se sentissem com o poder de não responder mais àquele que era o proprietário. Semelhantemente ao que aconteceu, tempo tão longo que fez com que discípulos originais do Evangelho se transformassem em donos de Deus para os homens no mundo. Sim, todavia no tempo daquele que é o Senhor da vinha, ele mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha, dizendo: chegou a hora de vocês mostrarem o fruto. Os lavradores, porém, depois de espancarem esse servo, o despacharam vazio. Não temos nada a dar, nós estamos aqui. Ele se ausentou, nunca mais voltou. O nome dele só é lembrado aqui por nossa causa. Vai embora daqui. É o que a religião faz com Jesus, faz com o Evangelho. A mesma coisa que Israel fez com o Messias, a mesma coisa que Israel fez com os profetas, fez com Deus vivo. Sempre a mesma coisa. Ora, em vista disso, o dono da vinha enviou-lhes outro servo. Mas eles também a este espancaram. E depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro servo. Também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei então meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. Acabemos com ele, matemo-lo. Então a herança será toda nossa. Toda nossa. Nós ficaremos donos de tudo se o filho for eliminado. Assim como a religião dos judeus daqueles dias fez com Jesus o Messias, matemos o filho e a representação de Deus na terra é nossa. É a mesma coisa que a chamada igreja faz em relação a Jesus. Aniquila o Evangelho e eles passam a ser os portadores da representação de Deus na terra. A vinha será nossa. E lançando-o para fora da vinha, que foi o que fizeram e é o que hoje fazemos, botando Jesus para fora da vinha, o mataram. Assim como entre nós ele também é morto todo dia, o Evangelho é calado. A pergunta de Jesus é esta: que lhes fará, pois, o dono da vinha? Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Sim, ele virá. Eu vos digo, exterminará, é a palavra, extermínio, aniquilação, zerifixação, é transformar em nada. Nada, 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 nada. É o melhor destino. É o inferno da extinção. Virá e exterminará aqueles lavradores
e passará a vinha a outros. Ele está sempre passando a vinha a outros. Ninguém é dono dela. Ao ouvirem isto, os principais sacerdotes, os acadêmicos, os teólogos, os presbíteros do povo e todos os que ali estavam, ao ouvirem isto, imaginem só o que significou isto. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça, oh não, misericórdia. Hipócritas. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito, que vocês conhecem muito bem, porque não param de ler a Bíblia? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O que significa isso? Em verdade eu vos digo que todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Se quiser enfrentar a verdade do Evangelho, se tornará pedaços. Nada podemos contra o Evangelho, senão em favor do Evangelho e da verdade. Aquele que cair contra ela ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.